Diga assim: eu não posso crescer ao ponto de achar que um pequenino não pode orar por mim. Diga assim: o normal na vida cristã é quando eu começo a crescer, eu me sinto vice-deus. Dá uma olhada para o vice-deus que está sentado do seu lado aí. Tem gente, irmãos, que chegou no status que não pede oração para ninguém. A casa está caindo, Denis, mas não pede, porque tem que manter a imagem. A mulher tem que ser a Mulher Maravilha e o homem tem que ser o Superman. E ninguém é Superman, irmãos. Ninguém é Mulher Maravilha. Nós temos fragilidades, limitações. E pensa que as pessoas não é vergonhoso. Repita comigo: não é vergonhoso pedir para outras pessoas orarem por mim, pela minha casa e pela minha família. Irmãos, é um ensino bíblico pedir oração para outras pessoas. Tem pessoas que acham que pedir oração é demonstrar fragilidade. E não, é demonstrar nobreza, reconhecimento de que continuo sendo barro. Porque que muitos, Deus permite que homens que alcançaram tanto, a queda deles seja conhecida por todos, para que a gente se lembre de algo que eu preguei. Lembra que eu preguei a respeito dos heróis? Vamos fazer uma retrospectiva, vamos lá. Olha como você, diga assim: eu preciso desenvolver o hábito de usar o meu celular ou um caderninho de anotações para escrever o que Deus fala comigo. Porque, irmãos, porque esse cérebro aqui não tem capacidade de armazenar muita informação. Diga assim: o meu cérebro, ele não foi desenvolvido para guardar muitas informações. Deus me deu o cérebro para criar inovações e não para guardar informações. Você entendeu o que você disse? Vou repetir. Diga assim: o meu cérebro, ele não foi desenvolvido para apenas guardar informações, porque ele é limitado. Mas Deus me deu inteligência para criar inovações. Inovações que nós temos: papel e caneta, bloco de anotações, grupo no WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp. Eu. O que eu ouço de bom, eu escrevo. Eu fui pregar ontem no encontro de homens. Que dificuldade que eu tive para pregar? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu peguei todas as minhas anotações que Deus falou comigo no que diz respeito a homem. Todas as vezes que Deus falava comigo assim, pegando pesado comigo como homem, eu falei: nossa, Deus pegou pesado comigo. Aí eu escrevia. Aí eu: nossa, Senhor da glória. Aí eu escrevia: nossa Senhora. Eu estou brincando, irmãos. Aí eu escrevia também. Aí, quando chegou lá, que eu fui desafiado para pregar para homens, falei: nossa, fui lá no meu arquivinho, Antônio, puxei tudo, está aqui o que Deus falou comigo, eu vou entregar. Pronto, acabou. E foi um rodopiar do céu, lá o fogo caiu. Foi algo maravilhoso que Deus fez. Meu filho Davi estava lá junto comigo, levei ele junto comigo, né? Foi um negócio maravilhoso, uma choradeira. Imagina aquele mundaréu de homem, todos grandão, gigante assim, encorpado igual o Denis assim, ó. E aí tudo chorando, e foi tão bom e tão maravilhoso. Vamos lá, episódio 1. Quem lembra do episódio 1 de 1 Coríntios? Levanta a mão. Um de cada vez. Episódio 1. Cuidando de leões. Quantos estavam quando eu preguei a respeito de cuidando de leões? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus deu inteligência para o homem. Vocês vão receber, a hora que acabar o culto, nós vamos mandar no grupo de avisos. Nós temos lá uma playlist com os 14 episódios. Hoje o YouTube estava mandando para mim, Instagram, Facebook, sei lá, mas mandaram para mim, não sei para onde. Mas eu vi lá, estava escrito assim: séries para você maratonar no mês de dezembro e janeiro. Aproveite suas férias para maratonar estas séries. Então deixa eu dizer uma coisa, uma que é a versão gospel. Você se preocupa com a sua família? Você quer que Deus cuide de você? Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Deus disse para Josué: Josué quer ser um homem bem sucedido, medita no livro desta lei, guarda, reflete, remói, lê novamente. Então nós vamos mandar lá a série dos 14 episódios. Nós temos lá a playlist, que aí eu nem lembro quantos foram, acho que foram mais de 30 de Romanos, né? Romanos foram mais de 30. Tem lá a playlist que você vai indo um por um. Agora, irmãos, eu e você, não estou dizendo que você não vai poder assistir uma série na Netflix, mas enquanto está treinando, enquanto está caminhando, enquanto está lavando a louça, enquanto está dando banho nos cachorrinhos, enquanto está fazendo alguma coisa na sua casa, ouça a palavra de Deus, vá remoendo a palavra de Deus. A história conta que Spurgeon, ele lia, antes de subir para pregar, não cheguei nesse nível, mas vou caminhar para lá. Spurgeon lia a mensagem que Deus dava para ele escrevia a mensagem, e ele lia 100 vezes antes de subir no púlpito. 100 vezes. Aí a gente ouve meia vez. Por que meia vez? Porque enquanto está aqui, nossa, quando eu chegar em casa eu não posso esquecer que eu tenho que ligar, eu não posso esquecer que eu tenho que pegar, eu tenho que ajeitar. Tem gente que está aqui, mas não está aqui, irmão. Dá uma olhada para o seu irmão, pergunta para ele assim: você está aqui? É claro que eu estou aqui. Você pensa que eu sou ghost, fantasminha? Irmãos, tem gente, né, Sônia, que parece que está fazendo missa de 7º dia, de corpo presente. Lembra quando era católico, não tinha missa de corpo presente? Tem gente, irmão, que está só o corpo, mas a alma, a cabeça já está lá na segunda, na terça-feira. Então olha, nós falamos a respeito de cuidado com leões, demos alguns conselhos a respeito de que nós somos leões. Aqui nós temos gatinhos ou leões, irmãos? Irmão, está parecendo miau aqui. Nós temos gatinhos ou leões, irmãos? Agora melhorou. Temos gatinhos ou leões, irmãos? Então eu preciso ter convicção. Diga assim: o meu Deus me chamou para ser um leão nesta terra. Aonde estão os leões? Amém? Então eu preciso ter convicção. Preguei a respeito disso. Quando falei a respeito de cuidado, de nós sermos leões, falei também que nós vamos tomar cuidado, porque muitos leões acham que só o jeito dele é o jeito certo. E falei na ocasião, repita comigo: o meu jeito não é o único jeito certo. Tem gente que acha, se não for do jeito que ele quer, da forma que ele quer, o outro jeito está errado. E nem sempre é assim. O seu jeito não é o único jeito certo de fazer. Ouça outras pessoas, dê oportunidades para elas fazerem. Não vão fazer como você faz, não vão resolver como você resolve, mas o seu jeito não é o único jeito certo. Não estou dizendo que o seu jeito é errado, mas eu quero que você se abra, porque existem pessoas que também vão fazer certo, mas de um jeito diferente do seu. Amém? Falamos a respeito disso. Segundo tema, qual foi? Em cima de 1 Coríntios. Qual foi? Olha, tá vendo? Não tem capacidade de guardar, irmãos. Não tem capacidade de guardar. Segundo episódio, quando os heróis caem. Algo poderosíssimo, irmãos. Porque nós vivemos numa época aonde nós estamos vendo um monte de gente que a gente chama de herói e está caindo. E naquela ocasião eu preguei que só existe um herói, e o seu nome é Jesus, o Cristo ressurreto. Vamos aplaudir ao nosso herói? Ele é o único herói. E que hoje vivemos a época onde, se o meu herói cair, eu mudo de igreja. Ei, que isso? Vamos orar pelo herói, para que ele, aquele que é chamado de herói, porque ele não era herói, mas ele era um líder, ele era um pastor, ele era um apóstolo, ele era um bispo, sei lá o que ele era. Mas o que é que ele precisa de nós neste momento? Ele precisa de ajuda, ele precisa de oração. Mas nós vivemos uma época onde, quando se descobre que alguém cometeu algum erro, tô indo embora, não vejo a hora de dizer adeus. Não, irmão, não. Isso funciona no mundo, aqui não. Quando os homens erram, nós precisamos ajudá-los. Senhor, me dá direção, levanta-o, corrige-o, põe em ordem aquilo que está em desordem. Nós não podemos, irmãos. Olha lá, um monte de gente foi tentada a deixar e abandonar o Corinthians, porque ia ser rebaixado.
Quase chegou lá, bateu na trave. Torci por isso, mas não aconteceu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca vi um corintiano. Corinthians já foi rebaixado. Entendo onde eu estou querendo chegar. O Corinthians já foi rebaixado? Já. Alguém conhece, se conhece, era corintiano meia boca. Eu tenho que usar o exemplo do Corinthians, porque graças a Deus o São Paulo nunca foi rebaixado. Graças a Deus. Mas por isso que eu estou usando o exemplo do Corinthians. Mas assim, eu não conheço. Santos foi rebaixado. Já foi rebaixado. Eu não conheço nenhum santista que deixou de torcer para o Santos porque o time dele foi rebaixado. Eu não conheço nenhum corintiano que deixou de ser corintiano porque o time dele foi rebaixado. Mas a gente vive uma cultura hoje que quando a igreja está com alguma dificuldade, a gente muda de igreja. Ei, peraí, é nessa hora que aí no mundo os caras se unem e vão lá. Agora já não estão no mega estádio, eles estão no estádiozinho lá de segunda divisão, mas eles continuam lotando o estádio, orando não, corintiano não ora, quer dizer, estou brincando, torcendo, tem corintiano que ora, mas ora por outra coisa, não pelo time, amém, mas o time está lá no estádiozinho, poque, torcendo para o time dele, para ele se reerguer novamente. Agora nós, cristãos evangélicos, quando a gente vê isso, a gente começa a ver um monte de igreja mudando de placa, mudando de prédio. Não, irmãos, não. Nós vamos orar, Deus vai nos levantar, Deus vai restaurar, Deus vai fazer. Deus, já falei sobre isso, irmãos. Cuidado em seguir os carniceiros da internet. Gente que se alimenta, eu vou contar os bastidores da família de não sei quem. Eu descobri, eu era amigo de infância, eu conheço aquela família. Veio tudo do quinto dos infernos, essas coisas, irmãos. Mas antes de eu revelar o que eu sei daquela família, deixa o seu like. E o pior é que os crentes deixam like, irmãos. Nem sabe o que vai falar da família do irmão e já coloca o like. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Quando as pessoas caírem, precisam receber de nós oração, clamor e misericórdia. Amém? Diga assim: Deus me chamou para orar pelos heróis que caem. Amém, irmãos? Herói de verdade só existe um. Mas tem um monte de gente que chama um monte de gente de herói. Não é herói. Mas se você o considera herói, ore por ele. Falei sobre isso na ocasião. Terceiro episódio. Falamos sobre o que? Chamados para a presença. Usamos Moisés, mas estava ali, tudo seguindo a sequência de Coríntios. Essa igreja de Coríntios, irmãos, parece que Paulo, não tem aqueles filmes de viagem do tempo? Não tem aqueles filmes de templários, não é? Não sei os nomes que tem, esses caras que vão lá para o futuro. E aí fala: olha, toma cuidado, porque senão vocês vão ser destruídos. Parece, irmãos, que Paulo veio para a comunidade da graça, Zona Leste, São Mateus. Viu todos os perrengues que a gente tem aqui, voltou 2000 anos atrás e escreveu tudinho baseado em nós. Que todos os problemas da igreja de Corinto são os problemas que a gente tem na nossa comunidade e tem na nossa geração. Como eu e você, preguei a respeito disso. Chamados para a presença, nós precisamos tomar cuidado. E eu mencionei na ocasião, tem homens que esperam recompensa da terra, serão recompensados na terra. Mas existem homens que esperam recompensa dos céus. E eu coloquei: de onde você espera a sua recompensa? Na ocasião cantei a música que o Adilson cantava para eu dormir. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até amanhã. Jesus sim vem. Irmãos, a nossa esperança é a vinda dele.
Agora, nós esperamos recompensa do céu ou da terra? Quando a gente espera, e trabalhei isso, quando a gente espera a recompensa só da terra, a gente começa a disputar cargo, a gente começa a disputar reputação, a gente começa a disputar seguidores, a gente começa a disputar qual é a igreja maior, qual é a célula maior, quem está fazendo mais certo. Não, a minha recompensa vem do Senhor. Eu não preciso comparar o tamanho da nossa igreja com Brasil para Cristo, com a Assembleia de Deus. Eu preciso cumprir a missão que Deus deu para mim. Você não precisa se comparar com a família de ninguém. Você precisa cuidar da família que você tem, e a recompensa do céu virá sobre você. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória! Pregamos a respeito disso. Pregamos também, nessa ocasião, falei a respeito de dons. Dons são ferramentas. O dom não é para exaltar o homem, o dom é para exaltar a Deus. Não haverá dom de cura no céu, não haverá dom de operação de milagres no céu, não haverá dom de línguas no céu, não haverá dom de visão no céu, não haverá dom de revelação de sonhos no céu, não haverá dom de palavras de conhecimento no céu. Por quê? Porque isto é para a terra, e o que está na terra ficará na terra. Por isso que eu preciso entender que eu sou aquilo que os meus dons não fazem. Aquilo que quando você está dentro do quarto não tem dom nenhum, é você e o seu pai. Amém? Diga assim: o dom que Deus me deu não me torna melhor do que ninguém, porque tudo que eu recebi de dom do céu ficará na terra, porque no céu o único dom que subirá lá é o amor e o coração de filho. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória! Episódio 4, 5 e 6. Falei a respeito de a mensagem da cruz, o coração da cruz e a glória da cruz, por 3 domingos seguidos. Falamos a respeito de algo poderoso que ocorreu na cruz do Calvário. Não é à toa que a maior parte das igrejas tem uma cruz pendurada. Falei da importância do que significa para nós a cruz de Cristo. Falei que cruz é um símbolo do cristianismo. Falei que a cruz, ela aponta para a nossa salvação. Amém? 7º episódio, falei sobre força ou fraqueza. O que você tem, sua força pode ser sua fraqueza, e sua fraqueza pode se tornar a sua maior força. Depende de como você lida, seu recurso, sua inteligência. A casa que você tem pode ser algo bom para você, mas pode ser algo destruidor, de como você lida com isso. Como você lida? Tem gente que o sofá que veio da Pérsia, que veio da Bulgária, sei lá de onde veio seu sofá, que veio da Marabras. Eu não sei como é que você lida com o sofá, porque a sua força e a sua beleza pode ser a sua maior fraqueza. Agora você não recebe ninguém em casa, porque você não quer que qualquer poupança, que qualquer forebe sente naquele sofá. Não é qualquer um que vai sentar no meu sofá. Para sentar aqui tem que ter pum cheiroso. Então, ninguém vai na sua casa. Aquilo que era para ser força se tornou fraqueza. Aquilo que, enquanto você morava numa casinha pititica, você tinha o prazer de receber todo mundo. Agora que você mora numa mega casa, ninguém pode ir na sua casa. Então não. Repita comigo: eu preciso tomar cuidado para que a minha força não se torne minha fraqueza, e eu posso tornar a minha fraqueza em uma grande força. Falamos na ocasião, sua enfermidade, sua dificuldade financeira, irmãos, isso pode se tornar a sua maior força. Que agora eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus. Eu conheço algumas pessoas, Aldeci, que desgraça o dia que ele entrou numa multinacional. Amigos meus, que enquanto devia até as cuecas, estava lá servindo a Deus de segunda a segunda na igreja. Amigo meu, de repente entra numa multinacional, o cara começa a ganhar muito dinheiro. E agora largou a esposa, largou o filho, e agora está curtindo o dinheiro que ele tem.
saindo de balada em balada, de viagem em viagem, abriu, esqueceu. Então a sua força se tornou fraqueza, e antes a sua fraqueza era a sua maior força. Irmãos, não, você define como você vai enxergar tudo aquilo que você tem. Amém? Diga assim: eu preciso tornar a minha fraqueza em força. O que é fraqueza? Não consigo resolver. Não dá para mudar o diagnóstico com a minha inteligência. Vou orar, vou clamar e Deus vai agir. Estou transformando a minha tristeza, a minha dor em alegria. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória! 8º episódio. Preguei a respeito de que lado você está. Precisamos definir de que lado nós estamos. Ah, pastor, de que lado você está? Todos. Dá um todos na sua orelha. De que lado você está, meu irmão? Você é Coca ou Fanta? Sou Pepsi. Ah, irmão, você precisa definir. Você ama a Deus ou não ama? Serve ao Senhor ou serve a você? Quem está sentado no trono da sua vida? Você, seu dinheiro, sua fama, sua reputação? Ou é você que está sentado no trono da sua vida? Quem governa você? Então, ou eu preciso, irmãos, por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque ao Senhor com todas as suas forças, com todos os seus recursos, com toda a sua inteligência, e Deus vai cuidar de você. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele cuidará de você, meu irmão. Como eu e você precisamos entregar tudo. Entregar minha vida inteira. Tem que entregar o que, irmãos? Tudo. Tudo ao Senhor. Ah não, eu sou, não sou, eu sirvo ou não sirvo. Eu tive uma família tão amada, tão preciosa, lá hospedado na Inglaterra, mas conhecia tudo de Bíblia, irmãos. Tudo que eu falava com ela, conhecia tudo de Bíblia, conhecia tudo sobre as histórias dos avivamentos. Mas estava lá, judeu, anglicano. Olha o que ele era: judeu, anglicano. Mas tinha uma estátua de Buda na sala. Eu falei assim: mas não bate. Diz para ele: não bate. Você é judeu, é anglicano, cristão, conhece todas as histórias do avivamento, e o que Buda está fazendo na sua casa? Ah não, isso aí é só uma obra de arte. Ah, vai não, filho, isso não é obra de arte não, filho. Isso é obra de idolatria, não vem com essa não. O que essa pessoa está em cima do muro, não se posiciona. Diga assim: Deus quer que eu defina de que lado eu estou. Olha para sua irmã e pergunta: de que lado você está, filho? E quando eu perguntei, repita comigo assim, na ocasião eu preguei a respeito disso. Deus não está, repita comigo, Deus não está à procura de homens usados. Deus está à procura de homens aprovados. Porque usar, repita comigo, porque usar, Deus usa até jumento. Diga para o seu irmão: deixe de ser um jumento, senão eu vou te chamar de jumento. Mas tem jumento, irmãos, que Deus usa. Deus usa jumento. Não vai usar um monte de cara por aí que estão louco. Usa. Mas mais do que Deus nos usar, Deus quer nos aprovar. Repita comigo: Deus está à procura de homens aprovados. Mais do que usar a minha vida, Deus quer olhar para mim como Deus olhou para Davi e disse: homem segundo o meu coração. Olha que coisa maravilhosa. Atos capítulo, se eu não me engano, 12, verso 23 ou 22, que diz lá: e procurei. Acha aí, acho que é 12. Atos 12, vê o 22. Não, 13, 22. 13, 22. Achou, irmã? Você estava me confundindo, hein? Você estava me provando, hein, irmão? Olha lá, olha que texto poderoso. Depois de rejeitar Saul, repita comigo assim: misericórdia. Deus olhar para mim e me rejeitar. Diga assim: Deus estava usando
Saul para reinar sobre Israel. Olha que coisa, irmãos, poderosa. Nem sempre ser líder significa estar sendo aprovado. Saul continuou e morreu como rei, mas Deus havia reprovado, rejeitado de Nair a Saul. Diga assim: que Deus me livre de morrer como líder, mas ter sido no meio do caminho reprovado e rejeitado. É o que está escrito no texto. Depois de rejeitar Saul, o rei, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará o que, irmãos? Ele fará o que, irmãos? Tudo o que for da minha vontade. Aponta o dedo para esse texto, daí mesmo aponta o dedo, diga assim: eu quero ser encontrado como este tipo de homem, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Não apontou o dedo, Zé? Aponta o dedo, todo mundo. Zé, aponta o dedo também, Zé. Diga assim: irmãos, o nosso corpo fala, irmãos. Aponta para lá e diz: eu quero ser este tipo de homem segundo o coração de Deus, e que vive para fazer a sua vontade. Amém, irmãos? Eu não estou brincando de culto, irmãos. Eu vim aqui para ser boca de Deus para a sua vida. Como Deus espera isso de mim e de você. Quando eu estava preparando isso, que foi em cima deste texto que eu preguei ontem, eu dizia: Senhor, eu com lágrima nos olhos, eu dizia: Senhor, eu quero ser este tipo de homem. Eu quero ser este tipo de homem, encontrado pelo meu Pai, e que faço, e que me gasto fazendo a vontade do meu Pai. Amém? Preguei sobre isso. Episódio 9, falei sobre os mercenários. O que é mercenário? É gente que faz tudo com segunda intenção. Cuidado com quem é seu amigo, mas na realidade ele não é seu amigo. Ele quer sugar, ele quer se aproveitar do que você tem, do que você conhece. E existe isso como pastores, existe isso na família, existe isso nas empresas, existe isso como fornecedores, existe isso para tudo quanto é lado. Gente que se aproxima da gente, não porque nos valoriza ou porque se importa com a gente, mas é Drácula que quer sugar nosso sangue, que não se importa com a gente. Eles estão se aproximando de nós como mercenários, e o que não falta hoje é mercenário por aí. Amém? Preguei a respeito disso. No episódio 10, meus imitadores, falei como eu e você precisamos ser modelo e referência para que os nossos filhos, para que os nossos amigos nos imitem. Precisamos ter imitadores e procurar pessoas que a gente possa imitar. Perfeitas não, mas pessoas que nos inspirem, nos encorajem, nos motive. Amém? Caminhando para o final. 11º episódio, falei sobre cuidado com o fermento, que precisamos tomar cuidado. Falei a respeito de não toque nos banquetes do céu. Não troque os banquetes do céu pelas migalhas deste mundo. No tema, cuidado com o fermento. Falei a respeito, também ainda neste tema, foi no momento que vocês abandonaram o secreto de oração. Foi ali que vocês começaram a cair. Lembram? Preguei sobre isso. Quando começou a minha queda? Quando o pastor fez, quando o pastor tirou, quando o pastor colocou, quando a minha empresa me demitiu, quando o meu pai gritou comigo, quando a minha mãe gritou comigo. Não, você começou a fracassar quando você abandonou o secreto do seu quarto para buscar a Deus. Mas a gente não gosta disso, a gente gosta de culpar os outros. E falei sobre isso lá, Altieri, ontem. Olha só, quando Davi chega na cidade, o que havia ocorrido? A cidade dele havia sido saqueada, roubaram as mulheres e as crianças. E o que o povo quis fazer? O que é que o exército... Irmãos, presta atenção, não dá, hoje não, para entrar nos detalhes disso. Os que estavam lutando na batalha junto com Davi, quando viram o caos, quando viram a casa cair, sabe o que eles fizeram? Eles quiseram matar o líder deles, chamado Davi. Diga assim: eu preciso tomar cuidado
com o que eu faço ou o que eu falo quando a casa parece que está caindo. Porque a tendência natural é a gente procurar o culpado. E quem está numa posição acima, normalmente é quem a gente mira como culpado. A culpa é dele, a culpa é do líder do ministério de louvor, a culpa é culpa. Não, sabe o que Davi fez? Enquanto alguns homens estavam procurando culpados, sabe o que Davi fez? Olhou, chorou, mas se levantou e foi à caça daquilo que o diabo roubou dele. E Deus deu a ele a vitória. Diga assim: eu tenho duas opções: procurar um culpado, ou me levantar como um leão e correr atrás do prejuízo. Aplauda ao Senhor os leões. Irmãos, ou a gente vive isso, Cláudio, nós estamos brincando, vamos rapar o cabelo e ir para a Praça da Sé vender incenso. Brincadeira, irmãos. Vamos lá. 12º ponto. Preguei a respeito do crente maromba. Lembra que eu preguei sobre o crente maromba? Que nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas cuidado como você cuida do corpo. Porque o corpo não pode ser um ídolo para você, mas ao mesmo tempo precisamos cuidar do corpo. A bateria qualquer hora começa a acabar. Se não recarregar a bateria, o carro para, irmão. Diga para o seu irmão: coloca a gasolina aí, filho, que o tanque está baixo. Tem que recarregar. Tem época da nossa vida que a papinha serve. Tem hora que aí precisa de uma feijoada. Tem hora que é uma rabada, uma buchada. E tem hora, irmão, que precisa de suplemento alimentar. Senão a coisa não vai. Diga assim: eu preciso reconhecer as limitações do meu corpo. 13º, penúltimo. Enquanto a banda sobe para cá, falei sobre melhor é não casar. Recomendo para todo mundo que é casado ouvir a mensagem de melhor é não casar. Teve uma irmã que procurou minha esposa e disse assim: pastora do céu, quando eu estava ouvindo a mensagem, eu abaixei a cabeça, eu coloquei assim a mão na cabeça e falei assim: não, meu pastor não está falando disso, não está falando disso. Mas foi uma mensagem importantíssima para todos os casais. Já teve homem que falou para mim: pastor, eu entrei na campanha, mas a campanha era de 21 dias, quando chegou no 4º dia eu já estava entregando: Senhor, te entrego o meu espírito, porque o corpo já acabou. Então, pregamos lá. Quem ouviu a mensagem entendeu o que eu estou falando. Eu fui em um aniversário, falei: pastor, eu estava lá na célula, aí começaram a falar do Lázaro que não sai da caverna, eu não entendi nada. E começaram: vamos orar para o Lázaro sair e ressuscitar. Pastor, eu estava na cela, não entendi nada. Aí teve uma irmã, falou assim: é só pôr a mão e falar levanta-te. Aí foi algo poderoso e maravilhoso entre nós. Irmãos, 14º e último ponto. Preguei a respeito do crente sabichão. Tudo isso baseado em 1 Coríntios, de 1 Coríntios até o capítulo 8 de Coríntios. Há tanta... Presta para mim. Ai, tadinho, tava... Desculpa, desculpa. Coloca lá a perna de novo para ele deitar. Põe a perna lá de novo. É só desculpa. Há tanto poder nisto daqui. Viva com paixão. Domingo passado nós estávamos indo embora para Atibaia. E por questão de 40, no máximo 50 segundos, não chegou a 1 minuto, 40 a 50 segundos, na minha frente, um motoqueiro caiu. E quando ele caiu, eu não sei porquê, não sei como isto, mas quando ele caiu, essa moto grande, essas motos caras, bonitas, quando ele caiu no chão, passaram 2 carros e dividiram ele em 3 partes. Pernas foram para um lado, corpo no meio e a cabeça para o outro. E eu passei o meu carro entre a cabeça e o corpo dele. Alguém cheio de sonhos, provavelmente alguém com muito recurso. Sabe, irmãos, a gente não sabe quanto tempo nós temos de vida.
Por isso, tudo que você tem para semear na vida dos seus filhos, semeie hoje. Há um dia ele, um dia ela, não, o dia é hoje. Ore tudo que você puder pelos seus filhos hoje. Faça tudo que você puder para o seu marido, para sua esposa. Viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Tenha sonhos, tenha planos, mas celebre o hoje com alegria. Coma a palavra. Coma a palavra. Deus tem enviado a palavra para este lugar, irmãos. Tenho muitas limitações. Muitas limitações. Eu tenho consciência disso. Do tamanho de barro que eu carrego. Mas eu quero dizer algo a vocês, irmãos. Como eu subo aqui debaixo de temor e tremor, clamando: Senhor, a despeito de toda a minha limitação, revela a tua palavra e fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Tu sabes o que eu preciso. Mas sabe, irmãos, o problema é que a gente está ouvindo muita coisa, Paula, mas a gente não guarda, irmãos. A gente tem vindo aqui e a gente senta com um olhar de espectador. E Deus tem me dado sensibilidade para ver algumas coisas que os nossos olhos naturais não veem. E ouvir coisas que o meu ouvido natural não ouve. E eu tenho visto e ouvido pessoas que não estão aqui, estão desatentas, sem sensibilidade do momento que a família está vivendo, do momento que ela está vivendo. Nós estamos vivendo, irmãos. Jesus não veio a este mundo pensando neste mundo, irmãos. Seus filhos poderiam ter nascido em outra casa. Sua esposa poderia ter casado com outro homem. Seu marido poderia ter se casado com outra mulher. Seus filhos poderiam ter nascido em uma outra época, em uma outra geração. Está faltando para nós, irmãos, sensibilidade de missão. Está faltando aperto no coração. E às vezes, como eu preguei, a nossa força está sendo a nossa maior fraqueza, porque a gente se sente forte, irmãos. Quanto menor a gente se sente, maior Deus tem sido na nossa vida. Sabe, irmãos, essa música que nós, de manhã eu chorei até que eu não aguentei mais. Me segurei para agora à noite. Mas como a gente precisa entender que se eu clamar, o meu Pai vai me socorrer. Fica atento aí. Pega o microfone. Como eu preciso entender isto. Que se eu clamar, o meu Pai vai me socorrer. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A gente é bom demais. Diga para o seu irmão: você é fortão demais, né, ô marombado? Diga para ele aí, ô marombada, você é bom demais, né? Nós estamos tudo maromba, irmãos. Nós somos tudo Clark Kent, Mulher Maravilha. E a gente perdeu, sabe, irmãos? A gente chora porque perde emprego, mas não chora porque a filha está distante de Deus. A gente perde a oração por causa de um perrengue no trabalho, mas não perde oração porque o filho se distanciou. Mas pastor, meu filho trabalha numa multinacional, minha filha é uma funcionária pública. Sua ameba, tu é uma ameba. Porque se nós esperamos recompensa de Deus só neste mundo, Paulo disse: nós somos os mais miseráveis. Mas a gente não chora, irmãos. Eu não vejo lágrima nos olhos. Eu não vejo desespero. Eu não vejo o pai me procurando porque o filho está distante. Eles me procuram por causa de uma pereba, de um diagnóstico de dor aqui, dor ali, caroço aqui, caroço lá, dificuldade no trabalho. Nós estamos brincando, irmãos. Deus ama tanto eu e você. Deus ama a nossa casa, Deus ama a nossa família. Nós precisamos restaurar a presença do Senhor.
Nós precisamos levar os nossos filhos a buscarem a Deus. E se precisar, é só clamar. Mas sabe, irmãos, nós estamos lidando com Deus de gênio da lâmpada. Atende os meus pedidinhos, que o que não falta para crente é pedidinho. Deus não quer pedidinho, Deus quer pedidão. Senhor, tem misericórdia, alcança a minha casa e a minha família. Alcança a minha casa e a minha família. Senhor, aviva-me de novo. Senhor, o Senhor tem me prosperado no meu trabalho, mas eu não quero prosperar no meu trabalho, eu quero brilhar no meu trabalho. Eu quero brilhar no meu trabalho. Imagina aquela menina que trabalhava como escrava. Ela era a escrava de Naamã. E todos nós conhecemos. A menina já morreu há 4.000 anos. E até hoje a gente conhece a história da menina que disse: há um profeta na minha cidade. Há um homem de Deus. Nós servimos a um Deus que pode mudar a história da sua vida. O que é que nós vamos deixar, irmãos, de legado para aqueles que estão próximos de nós? Eu e você precisamos viver isto, que se precisarmos é só clamar, amém? E se precisar,